O problema é seu. Eu confesso que essa imagem, a divulgação, ela me incomoda. Esse dedo apontado e alguém dizer, o problema é seu. É porque eu já passei por isso. Te vira, o problema é seu. Essa palavra, ela é ouvida muito mais do que nós gostaríamos. Talvez outra hora a gente também fala isso. Existem problemas que são circunstanciais e de fato você acaba sendo envolvido sem ter feito absolutamente nada. Outros, a gente pelo fato de estar apenas próximo, a gente de repente já sobrou também algum envolvimento. Também tem aqueles problemas nos quais nos envolvemos por um descuido, uma derrapada, uma escolha errada, alguma situação. Mas também tem problemas que nós somos totalmente responsáveis. Semana passada nós ouvimos sobre a origem dos problemas. Hoje queremos refletir sobre a possibilidade de evitar os problemas. Problemas evitáveis. Isso é possível? Existem estudos que afirmam que 95% dos nossos problemas são resultados de nós mesmos, que nós criamos, que nós permitimos. 95%. Deu para entender? 95% dos nossos problemas, nós somos primeiramente os responsáveis. Apenas 5% dos nossos problemas são decorrentes dos outros, de terceiros, de uma situação alheia. Que estranho, né? Porque nosso comportamento é assim, que a gente acha que 5% é nosso erro e o resto é tudo dos outros. Todo mundo pensa assim. Que estranho, na verdade. Porque a gente se comporta como sempre se os outros fossem os errados. Nesse contexto ainda existem pessoas que quando não tiverem nenhum problema, vão dar um jeito de encontrar um. Vocês conhecem pessoas daquele tipo que pode estar tudo bem, o Natal está legal, vai ter alguém da família que vai armar um barraco. Vocês já pensaram em alguém, né? Não é o nosso caso, ninguém aqui é assim, mas a gente tem dessas pessoas na família. Cara, tem um final de semana tudo programado, um passeio bacana, alguém vai azedar, pode ter certeza. Isso é incrível. Vão criar um problema que eles possam chamar de seu probleminha, sabe? Um problema que posso chamar de seu. Por exemplo, vou brigar no trânsito, falar mal, ofender alguém, ficar nervoso. Isso pode ser inconsciente, mas também pode ser um hábito. Existem até estudos que dizem que tem pessoas que vivem uma adrenalina tão alta que quando ela não acontece, eles acham que a vida está muito chata. E aí eles precisam criar uma situação para voltar ao modo encrenca. E então se cria uma situação para voltar ao modo encrenca, que seria assim o novo normal. Palavra que aprendemos depois da pandemia. Então, você já viram que tem pessoas que precisam do modo encrenca para serem normais? A Bíblia logo de início aponta para as consequências da obediência e as consequências também da não obediência. De alguma maneira, nossos problemas estão ligados, sim, às nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. Tem um texto lá de Gênesis 8:9 que eu passo a ler. Aliás, Gênesis 2, versículo 8-9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para o lado leste. Deus colocou o ser humano num jardim. Isso é para ser assim um lugar lindo. Jardins foram na Idade Média, jardins hoje sempre é uma coisa bonita. E quem já viajou um pouco para a Europa, é impressionante como existem jardins lindos. Nossa região aqui do sul também tem. Jaraguá não tem tantos, mas eu acho que está evoluindo também. Mas eu queria dizer, tem cidades que tem muitos jardins. Gramado, Canela, na verdade. Deus criou um lugar lindo para assentar o ser humano.
E ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, quer dizer, árvores bonitas, com frutos lindos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Interessante, Deus coloca aquele jardim com milhares de árvores, e como tem árvores frutíferas diferenciadas, um lugar bonito, aprazível. Ele está dizendo: curtam tudo, administrem, gerenciem, cultivem, façam acontecer, se alimentem, assim, saboreiem tudo isso. Mas tudo na vida tem um limite. Tem duas árvores que não. Deus não nos traga prazer, mas Deus sabe que o ser humano tem capacidade de se viciar e de logo já querer ficar guloso e logo já passar, avançar, e a gente quer sempre mais do que a gente tem. Então existe uma coisa chamada não. Chega. Parou. Tem o sim de Deus e tem o não. Essa árvore que Deus disse para não comer, Ele disse: a liberdade, ela funciona quando a gente curte as possibilidades, mas também existe um não. Eu queria enfatizar isso um pouquinho. Não em algumas coisas no casamento. Não em algumas coisas no emprego. Não em algumas coisas que o mundo oferece. Os mandamentos são assim, os 10 mandamentos. Tem mandamentos indicativos e tem outros que também estão aí que dizem: não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, não cobice. Então, está aí. Sim, pode, e o não pode. Essa dicotomia, pode, não pode, ela perpassa a Bíblia toda. E muitos dos nossos problemas estão aí porque a gente transgride, a gente avança, a gente passa. Mas sabem, o que faz que a gente invada, avance o sinal? Porque dentro de nós existe alguma coisa, desde a queda do mundo, que nós somos do contra. Eu pedi autorização, o Kiko, nosso sobrinho, que tem 1,90 m e lá vai fumaça, ele era um garoto de 1 ano e meio, e quando, então, o Kiko é sobrinho, e a Marta está aqui hoje à noite, ela também autorizou contar essa história. A Marta sempre, a Bruna ainda, aliás, a Sara disse, a mãe sempre teve uma psicologia reversa, gostei do termo. Quando o Kiko tinha 1 ano e meio, eles passavam férias num apartamento lá em Barra Velha, eu acho que o 14º, 15º andar. E aí um dia nós estávamos tomando café na sala e a Marta, a mãe do Kiko, não queria que o Kiko fosse para a sacada, aquela sacada no 15º andar e coisa assim. Daí eu lembro que a Marta dizia assim: Kiko, vai para a sacada, vai para a sacada. Você acha que o Kiko ia para a sacada? Então ele não ia para a sacada. O Kiko não fez porque ele era do contra, e a mãe ficou com o resultado que ela desejava. Uau, Marta, isso foi sábio. Muita gente vai levar isso, porque parece que as crianças fazem o contrário. Se você disser, você pode mexer em tudo, mas aqui tem uma gaveta, por favor, ninguém deve mexer. Todo mundo não vai querer mexer em nada, vai querer mexer naquela gaveta. Isso é assim. Adolescentes, crianças, eles sabem que isso é assim. O que o pai tem lá dentro que ninguém pode olhar? Parece que aí fica curioso. Isso é, nós somos do contra, isso é a nossa natureza. E parece que a gente gosta de transgredir, tem uma necessidade incrível de ir além. Mas nossos problemas, infelizmente, estão associados. E aí a Bíblia quer nos ensinar algumas coisas. O próximo texto, primeiramente nos lembra que Paulo fala em Gálatas 6, 7 e 8, que a gente não é para se enganar, porque muito dos nossos problemas tem algo a ver das nossas transgressões e aquilo que nós semeamos. Então a gente não devia de estranhar
que algumas coisas voltam contra nós. Paulo vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o ser humano semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem um dos pais da igreja, Tomás de Aquino, que vai dizer assim: quando o nosso cérebro rege nosso corpo, nós vivemos. Mas quando o nosso instinto, nosso corpo rege nossa mente, é destruição pura. É isso. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Mas quem semeia para a carne, colherá, então, destruição. Nós precisamos experimentar a sabedoria que vem de Deus. Mas essa sabedoria, nós precisamos conectá-la com aquilo que vem do alto. Sabe, o mundo moderno, ele não vai olhar muito para esse certo e errado. Parece que o mundo moderno quer dizer, você é livre para experimentar tudo. Mas quando nós entendemos que, a partir do olhar de Deus, da santidade, do amor, da verdade, da justiça, desses valores espirituais, valores do Espírito, nós vamos olhar para o alto e nós vamos perceber que existem coisas que vêm do alto que determinam nossa vida. Paulo vai dizer que existem frutos, resultados da luz. Deus tem dois conceitos básicos, que Deus é luz e Deus é amor. Quando o Deus de amor e o Deus da luz alimenta a nossa vida aqui embaixo, nós experimentaremos certamente algo diferenciado, algo melhor. E o fruto da luz, conforme Paulo, é bondade, justiça e verdade. Eu já falei sobre essa palavra, mas eu amo esse tripé. Porque esse tripé, luz, Deus é o quê? Bondade é amor. Deus é o quê? Justiça, é a retidão, aquilo que é correto, que é bom, que é justo. E Deus é verdade. Quando esse tripé, quando a nossa vida se fincar sobre isso, não tem terreno torto, que a gente não vai ter sucesso e vai ser abençoado e vai avançar. O que é? Amor é a bondade, justiça é fazer as coisas certas e finalmente a verdade. Não use a mentira, ela tem perna curta. Então busque essas três coisas sempre no casamento, na empresa, na contabilidade. Use esses valores com seus filhos e sempre você vai perceber que isso é um tripé, uma mesinha de 3 pernas. Ela fica firme sempre. Se tivesse 4 perninhas aqui, ela já estaria um pouquinho bamba. Então, essa perninha de 3 pernas, ela vai estabelecer uma vida boa. Repito, bondade, justiça, verdade. São frutos, é o resultado da luz. Um prumo. Você sabe o que é um prumo? Tcharam! É isso aqui. Isso aqui é um prumo. Vocês sabiam que os antigos egípcios já usavam esse babado aqui? Moçada, sabe o que é isso? Um prumo. É isso aqui, ó. O pedreiro usa, tem um soquetezinho, tem uns 70 centímetros aqui de fio. Embaixo é um peso, é de metal, ó. O prumo serve para isso. Vamos encostar o soquete aqui. Se o ferrinho lá embaixo estiver encostado, é porque essa fibra aqui ela está retinha. Se tiver um espaço, é porque ela está um pouco torta para cá. Se ela bater, é porque ela está torta para lá. O que determina a retidão aqui embaixo? É o soquete aqui de cima. Interessante. Andar como filho da luz é você viver aqui embaixo alinhado com o que vem do alto, alinhado com Deus. Muitos dos nossos erros, dos problemas aqui embaixo, estão associados porque a gente perdeu a conexão com o alto. Sabedoria milenar da época dos egípcios é construir a partir
da conexão com o alto e alinhar a construção da vida, daquelas paredes, da edificação da nossa vida e da casa, aqui embaixo, alinhado, mas conectado com o alto. Isto é sabedoria. A sabedoria que vem do alto é antes toda pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E queridos, o que a Bíblia chama primeiramente sabedoria? Se nós olharmos em Provérbios, Salmos, nós vamos ver que tem algumas palavras que dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é reconhecer que vem do alto, temer a Deus, bondade, justiça, a verdade. E quando isso está na nossa mente, na nossa fé, na nossa busca, aqui embaixo as coisas vão alinhar como uma consequência daquilo que está e a nossa conexão aqui para cima. Há uma sabedoria na Bíblia que aponta para fugirmos e evitarmos problemas. Tem um texto de Paulo, e se ficou meio estranho, mas deixa eu ler aqui. Paulo vai escrever ao seu jovem colaborador Timóteo: fuja, conforme 2 Timóteo 2, 22 a 26, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça e a fé, amor e paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui a primeira palavra é fuja do problema e siga na direção certa. Aqui eu lembrei de uma história antiga, onde havia um rei que precisava contratar um cocheiro. Vocês sabem o que é cocheiro? Aquele que ficava em cima da carruagem. Lembra assim de... o cara lá que fazia aquele movimento com os cavalos, e quem estava sentado atrás era o rei dentro da carruagem. Ele precisava um cocheiro, aquele que fazia a condução então dos cavalos e garantisse a segurança do rei. Aí ele contratou, tinha 3 candidatos, e ele fez uma pergunta capciosa: quanto você aproximaria a carruagem de um abismo? O primeiro disse: olha, 1,5 metro. Com certeza eu consigo fazer com uma boa velocidade. Perguntou para o segundo: e você? Olha, eu ainda arriscaria um pouquinho mais. Eu ficaria 25 centímetros perto da... Porque eu tenho uma experiência gigantesca, eu posso garantir que a carruagem vá bem e eu posso realmente ser bem eficiente. Perguntou para o terceiro, ele disse: majestade, eu ficaria o mais longe possível do abismo. Quem você contrataria? Você quer evitar problemas? Fique longe do abismo. E nós temos um negócio, como a gente gosta, só uma espiadinha, só uma olhadinha, só uma provadinha, só um pouquinho desse dinheiro, só um pequeno empréstimo, só jogar 2 vezes e só beber um pouquinho desse babado aí. E a gente vai, a Bíblia diz: fuja do problema. Queridos, a droga fica um negócio tão complicado. Isso tem que ser um não gigantesco. E tantas outras coisas que deixam o nosso cérebro. Porque uma vez quando o nosso cérebro se alargou com vícios e hábitos e coisas ruins, ele nunca mais encolhe. Você tem que lidar depois para arrancar isso. Mas o cérebro, ele é altamente viciante. E ele vai se expandindo, e aquilo se torna uma necessidade visceral. Então, por que primeiro expandir?
Fique com as árvores que Deus disse, comam dela todas. Existe uma infinidade, um mundo de possibilidades. Mas esse Deus eterno que nos colocou nesse ninho, esse Deus eterno também diz assim, existe o não. E isso faz evitar o problema. E aí diz assim, não, mas agora siga o que é a justiça, as coisas corretas, a fé em Deus, aqui o soquetezinho em cima, o amor e a paz. Cara, o amor de Deus, foi tão lindo aqui ouvir os testemunhos do Alfa, como é bom ser amado. Existem pessoas que te amam. Ninguém ama tanto você como seu pai e sua mãe, tenha certeza, mesmo que às vezes eles se atrapalhem todos. Mas eles amam você. Eles dariam a vida por você. Nossos filhos nos amam. O amor, paz. Cara, como é bom ter paz. Poder chegar em casa, paz. Um almoço gostoso, em paz. Uma conversa, em paz. Olha que coisa linda. E aí diz, juntamente com aqueles que invocam um coração puro. Que turma você tem procurado para viver os propósitos de Deus? Você tem que estar alinhado. Então procure a turma que queira alinhar-se também às coisas que vêm do alto. 2, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Eu sou um cara que tem 62 anos. Eu sou da época que a gente fazia política, discutia, tinha aquela coisa da vizinhança, da bandeira, do dia da eleição, Arena e PMDB e aquelas coisas assim antigamente. Isso era divertido, ficar ouvindo um radinho, como é que a contabilidade agora, né? Contando os votos. Meu candidato ganhou, não, perdemos. Caramba, mas os últimos 10 anos ficou chato esse negócio. Ficou muito chato, a gente não pode falar de nada, tudo já é rotulado. E nós brasileiros não éramos assim. Sabe qual é a porta de entrada? Evite controvérsias tolas e fúteis. Evite. Fuja de papo ruim. Fuja de papo onde tem muita crítica, onde tem pessimismo. Fuja de papo que estão falando mal dos outros, porque eles estão falando mal dos outros, vão falar mal de você também. Fuja de assuntos polêmicos. Tem um papo cabeça legal, mas aquilo que controvérsias tolas e fúteis, diz o apóstolo Paulo. Parece que esse negócio já existia 2000 anos atrás, né? Não é só um prazer nosso. E tem gente que gosta de falar, criar polêmica. Pessoal, desculpe, aquele chato de galocha é muito chato. Você fica uns 10, 15 minutos, tem que abandonar, porque o cara é chato pra caramba. Amados, evite essas conversas. Você quer ser alguém que sabe lidar com a vida, fugir dos problemas? Tem como evitar. Então, não seja chato, evite conversas tolas e bobas, porque elas acabam em discussão. Finalmente, agora, próximo passo, qual é o terceiro aqui agora? Seja útil. Existem pesquisas interessantes a respeito dos jovens. E isso me chamou muita atenção, estudos que dizem que um grande problema hoje dessa galera jovem é eles se sentirem inúteis. Pai, mãe, você não logo precisa dar uma tarefa para o filho lavar toda a calçada e todo o carro e tudo. Aí você já bota ele para correr. Mas você, pai, pode dizer, filho, vem cá, eu preciso de você uma meia hora. Segura a mangueira aqui para mim, deixa eu dar uma esfregadinha. Aí, filho, nossa, bacana, obrigado mesmo, né? Eu amava lavar a Kombi do meu pai e o Fusca, porque depois eu podia dar umas voltas dentro do terreno com a Kombi. Isso era bom demais, né? Eu lembro que o nosso filho Gabriel, com 5, 6 anos, filho, vem cá, segura a mangueira para eu lavar o canil. Ai, pai, agora cansei. Beleza, a próxima vez tu me ajuda. Mais um pouquinho, segura a parafusadeira, deixa que eu furo aqui.
pai, posso furar? Sim, você pode furar. E aí a gente vai fazendo, e a gente vai envolvendo, e esse filho vai se sentindo útil, capaz de alguma coisa, sem botar defeito. Mas se estiver errado, dá um time, deixa ele errar um pouquinho, deixa ele tentar. Aos 12 anos fiz uma vez comida, um molho, porque a minha mãe estava atrasada, fiz um molho de tomate, e a mãe disse, filho, que delícia o que você fez. Não foi um molho especial, mas ela me elogiou. Desde então eu gosto de cozinhar. Um bom elogio abre as portas, você pode tornar o filho útil para alguma coisa. Seja útil, diz Paulo aqui para o seu jovem colaborador. Como é que dá para ser útil? Ser amoroso com as pessoas. Se vocês forem amorosos aqui dentro da igreja, vocês estão sendo uma bênção. Vocês estão sendo úteis, porque tem pessoas que vão vir por causa do seu amor. Apto para ensinar, divida o conhecimento. Que coisa incrível quando alguém, o Beto aqui do lado, dos meninos, eu vi o Heitor tocando, pensei, cara, o menino mói mesmo, é isso aí, Heitor. Mas depois eu vi que o teacher estava do lado aqui, ensinando, dando direção. Seja paciente com as pessoas. Ontem à noite ainda fui lá no Compre Forte. Eu sempre tenho uma capacidade de pegar uma fila que alguém está começando. Mas daí, dessa vez, Deus já me mostrou. É uma oportunidade. Falei com o rapaz, você está começando? Sim, comecei ontem. Então, parabéns, você já está indo bem. Só uma palavrinha. Paciente. Você fica 2 horas no mercado e depois espera 5, fica, mas que fila que não anda, né? Corrija com mansidão aos que se opõem. Eu estou terminando. Recupere a sobriedade. Sobriedade é alguém lúcido. O contrário de sobriedade é ser ébrio. Ébrio é alguém que bebeu e que perdeu o controle. A bebida pode deixar dopada, alcoolizada, mas tem outras coisas que podem deixar dopados e realmente não sóbrios. Quem joga 8 horas de videogame, desculpe, você perdeu a sobriedade. Você não está lúcido. O cérebro, ele fica doidão. Tudo que a gente faz, isso pode ser o trabalho que pode ser viciante, isso pode ser o dinheiro que é viciante, que perde. E qualquer vício, conforme Simon Sinek, atrapalha relacionamentos e atrapalha o trabalho. Recupere a sobriedade, porque é preciso escapar da armadilha do diabo. Pessoas que estão embriagadas com alguma coisa, elas se tornam alvo fácil. Não entre nesse game diabólico. Você está, de repente, sendo usado pelo mal para se tornar uma pessoa complicada, estragando o jogo da família, da vida. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Não entre num game diabólico, porque o diabo ele não vem para jogar contigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Então, interessante que Paulo diz para o Timóteo, recupere tua sobriedade, equilíbrio, um cara de boa na lagoa. É isso aí. Entende? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação, equilíbrio. Pessoas que têm equilíbrio vão mais longe, são pessoas mais sábias, são pessoas que podem orientar, que sabem ouvir com calma. Isso, que show, né? E finalmente eu quero mostrar agora para vocês uma pequena história, que essa semana, no dia 8, no dia 8 de... semana passada já, né? No dia 8 de abril, pastor Israel Cel e a esposa, que também é a pastora Carol Cel, que são pastores em Florianópolis, na comunidade Trindade, eles escreveram no Orando em Família. Pessoal, eu sou fã do Orando em Família. É um devocional da nossa igreja, onde os pastores, missionários, psicólogos escrevem, a gente nossa aí. A edição desse ano está muito boa. Se você não tem um devocional, compre, vale a pena. Eles deram uma mexida
antes eram muito seguindo os textos bíblicos e às vezes eu achava um pouquinho complicado, mas hoje eu vejo que são temas que eles abordam de maneira muito inteligente. Então eu quero motivar você a ler esse texto. E ele então no dia 8, ele escreve uma história, ele diz que o pai do pastor Israel, há 50 anos atrás, quando o pai era criança, ele trabalhava e morava no interior. E no interior não tinha muitos presentes. E o pai dele, no caso o avô do pastor Israel, também era um cara que não era muito presentear não. Mas um dia ele resolveu fazer um carrinho de mão, bem bonito, feito de madeira especial, uma rodinha legal, o avô fez para o pai do pastor Israel. O pai do pastor Israel era um garoto ainda. E aí o avô fez esse carrinho para o pai. E quando ele fez esse carrinho, foi alegria, botar uma galinha lá dentro, levava também um coelhinho, levava, sabe aquelas coisas de criança levar no carrinho de mão. Também levava um pouquinho de madeira, frutas e assim por diante. Mas um dia, esse garoto agora com esse carrinho de mão estava brabo. Ele estava muito chateado. E o que ele fez? Ele então se afastou do pai e foi passear um pouquinho perto do rio. E quando ele estava perto do rio, ficou mais bravo ainda e disse: vou deixar o carrinho de mão aqui só de raiva. Obstinado, estava teimoso, vou deixar aqui, só para dar um susto no meu pai, e amanhã cedo eu venho buscar aqui de novo, para mostrar que estou com raiva. E o garoto deixou o carrinho de mão. Mas naquela noite deu uma chuva. O rio transbordou e o carrinho de mão foi embora. Aí doeu. E ele diz, essa história do carrinho de mão que era para ser uma história que perdurasse na vida desse garoto, que depois o filho poderia, quem sabe, ver, brincar, os filhos, os netos, mas acabou por lá, porque o coração era obstinado, era teimoso. Você quer mostrar sua raiva, e aí esse carrinho só ficou de uma história avessa, como não deveria ser. Pessoal, muitos dos nossos problemas são mais ou menos a história do carrinho de mão. Deus nos presenteou com pessoas incríveis do nosso lado. Deus nos presenteou filhos, genros, noras, nossa netinha Bela. Pessoal, eu daria nota 10 para a nossa família, porque Deus é bom, bom, bom. Já foi e continua sendo e vai ser, essa é a minha garantia, porque a gente se orienta a partir do alto, e aqui embaixo vai ficar aprumado, vai ficar na linha, mas daí de repente a gente fica bicudo, a gente fica teimoso, e a gente se afasta do Pai, e a gente quer se divertir um pouco mais distante. E para mostrar raiva ainda, a gente diz, vou deixar o carrinho aqui. E a tempestade vem. Está lá no final do Sermão do Monte. A tempestade vem para os bons, para os maus. A tempestade da vida vem. E de repente ela leva a minha pequena história, ou a história grande, linda e maravilhosa, leva embora. E depois eu só tenho uma história para contar como eu não deveria ter feito. Que história você quer contar para os seus? Que história você quer contar para os seus filhos? Como você não devia ter feito. Mas Deus é um Pai amoroso, que nos deu os recursos para que a gente conte uma boa história. Está machucado, está com raiva, está com o coração obstinado. Vá para o Pai através da cruz e você vai experimentar que as bênçãos do alto querem alinhar a sua vida aqui embaixo. Amém?